Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos reiniciando as nossas videoaulas, onde hoje vamos abordar a questão da vinda da família real para o nosso país, ou seja, para o Brasil. Recapitulando que já estudamos um pouco dentro dessa história, os portugueses, principalmente Dom João, veio com a sua corte real para o nosso país por conta de um descumprimento de uma ordem dada por Napoleão Bonaparte, que foi o bloqueio continental, onde ele proibia os países da Europa de fazerem parcerias comerciais, de abrirem seus portos para receber os navios ingleses. Portugal não cumpriu esse acordo, e aí, diante disso, Napoleão Bonaparte, francês, determinou que o território de Portugal seria invadido, e o rei Dom João pegou a família real, a corte real, e veio se instalar no nosso país, que naquele momento era colônia, não metrópole. Metrópole era Portugal e Brasil era colônia, ou seja, estava sob domínio dos portugueses. E diante dessa situação, o que é que a gente pode observar? O rei de Portugal, Dom João, temendo a perda de seu poder, ou seja, temendo perder o poder como imperador, e sua proteção da Inglaterra, ou seja, de ter a Inglaterra como seu parceiro, como seu apoiador em guerras, em combates, em disputas de terras, em transações comerciais, em exploração, o príncipe regente Dom João fugiu com a família real portuguesa vindo para o Brasil. Por que príncipe regente, professora? Porque naquele período, Dom João, ele era filho de Dona Maria I. Então, ela que comandava, ela que estava sob o domínio real de Portugal. Como ela não tinha condições físicas de governar o território, Dom João, seu filho, ficou nomeado como príncipe regente, assim tomando decisões que fossem necessárias para controlar o país. E aí nós temos o seguinte: no período napoleônico, Dom João era príncipe de Portugal, pois sua mãe, Dona Maria I, não podia governar devido a problemas mentais, onde esses problemas mentais estavam relacionados com, claro que são histórias, relatos que a gente escuta e que lê em alguns documentos, que ela não estava satisfeita com a forma como o seu marido a tratava. Então, em alguns momentos, pela questão das traições, pela questão da forma como ele tratava ela acabava explodindo e contando segredos reais para todos. Então, acabava expondo a corte. E aí, dessa forma, o rei Dom João, no caso, o pai, Dom João, ele começou a dizer que ela estava doida. Então, Dona Maria I ficou conhecido como a louca. Em 1818, com a morte de sua mãe, Dom João foi coroado rei com o título de Dom João VI. Por que esse título de Dom João VI? Porque naquele período, eles, quando tinham filhos, pegavam o seu nome e acrescentavam sempre um nome. Então, quando eles iam ser nomeados imperadores, reis, príncipes, eles mantinham o nome de origem, ou seja, Dom João, e botavam uma nova nomenclatura, no caso, um algarismo romano. Isso significa que antes de Dom João VI, tivemos outros Dom João, especificamente o Dom João pai, que era marido de Dona Maria I. Mas voltando para a nossa história, com relação à vinda da família real para o nosso país, Dom João fugiu com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações. Como não sabia ao certo quanto tempo iam ficar no nosso país, ou seja, no Brasil, os nobres, quando a gente fala de nobres, era a elite, os ricos, fazia parte da família real, da corte portuguesa. Trouxeram riquezas. Que tipo de riquezas? Documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo que podiam transportar. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade acabou separando essas embarcações. E aí, diante disso, a embarcação de Dom João
foi parar em Salvador e as demais foi para o Rio de Janeiro. Aí você deve estar se perguntando nesse momento: professora, há algum problema em ter acontecido isso? Não, porque posteriormente a embarcação de Dom João saiu de Salvador indo para o Rio de Janeiro. Lembrando que nesse período a capital do Brasil, que era colônia de Portugal, a capital era Salvador, onde se ocorreu o processo de colonização, chegada dos portugueses, de exploração, extração do pau-brasil. Nesse momento, a região Nordeste perde a sua principal capital, que é Salvador. E ela vai ser transferida para o Rio de Janeiro, onde a família real vai se instalar. Em março de 1888, Dom João, com a sua tripulação que havia chegado em Salvador, se dirige ao Rio de Janeiro. E foi nessa cidade que ocorreram várias mudanças efetuadas em seu governo. No governo de quem? Do rei de Portugal nas terras brasileiras, no caso, Dom João VI. E aí você deve estar se perguntando: professora, então quer dizer que 15 mil nobres, 15 mil pessoas que faziam parte da família real, vieram de Portugal para as nossas terras e se instalaram no Rio de Janeiro? Sim. E a população do Rio de Janeiro naquele momento era aproximadamente de quantas pessoas? De 50 mil pessoas, aproximadamente. E essas pessoas, elas receberam a família real felizes ou elas estavam descontentes? Algumas receberam de forma descontente porque acabaram perdendo suas casas para ceder, ou seja, para dar à família real, porque eles não tinham moradia. Então, nesse momento, a moradia que a família real iria receber era exatamente as casas daqueles que habitavam o estado hoje, né, que na época era a capitania do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente pode acompanhar. Ao chegar no Rio de Janeiro, o rei Dom João foi recebido com grande festa, preparado por seus amigos e funcionários. Realmente teve essa festa? Sim, mas olha quem preparou essa festa: amigos e funcionários. Será que a população realmente estava satisfeita? Nem todos estavam. Mas a população não apreciou muito a vinda da família real, pois, para abrigar tantos nobres, Dom João mandou despejar os moradores das melhores residências, mandando afixar nas portas as letras PR, que significa príncipe regente ou propriedade do rei. Nesse momento, as pessoas estavam perdendo seu lar, perdendo suas casas. Acomodado no Rio de Janeiro, Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas e culturais que iriam mudar não só a cara da cidade, mas também o futuro do país. Então, o que podemos perceber é que quando a corte, a família real chega ao Rio de Janeiro, como Dom João precisa se instalar, ele começa a ter ideias, começa a planejar mudanças, essas mudanças econômicas e culturais, onde iria beneficiar, na visão dele, principalmente a corte, os portugueses que haviam saído do seu país, sua cultura havia ficado lá, então eles queriam restabelecer esse domínio aqui no nosso território brasileiro. Eles queriam impor aqui no Brasil a cultura portuguesa. E aí, diante dessas mudanças econômicas, podemos citar o quê? Entre elas, podemos destacar a anulação da lei que proibia a instalação de indústrias no Brasil, porque ele proibia antes, porque antes o Brasil era colônia e agora ele quer tornar o Brasil um país desenvolvido estruturalmente. Então, ele começa a anular algumas leis, no caso economicamente, anula a lei que proibia a instalação de indústrias, agora ele já libera. Isso permitiu a abertura de fábricas e usinas, sendo que a produção de ferro obteve bastante progresso. Então, olha aí o progresso econômico surgindo no Brasil, porque a família real veio para o nosso território. A produção agrícola também cresceu. Até então, era o engenho
cana-de-açúcar na região Nordeste. Agora, na agricultura, a gente tem o café como principal carro-chefe econômico, ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar, porque até então era cana-de-açúcar. Com a chegada da família real, mudanças das leis, introdução das indústrias, modificação e ampliação da produção agrícola, o café começa a crescer, sendo então o carro-chefe de domínio econômico, onde o café ele era exportado para os países do continente europeu e para os Estados Unidos na América. Lembrando que Estados Unidos, países europeus, Europa, continente. Não podemos também esquecer que o rei Dom João VI, ele declarou a fundação de um banco no nosso território, que passou a ser chamado de Banco do Brasil, se tornando assim símbolo da economia liberal do nosso país. Professor, esse Banco do Brasil que a senhora está mencionando é o que a gente vê hoje em dia? Sim, é esse Banco do Brasil. Então, podemos dizer que o Banco do Brasil surgiu no nosso país a partir de 1808, com a chegada da família real no Rio de Janeiro, exatamente, através dessa chegada nesse período. Mas a gente costuma dizer que toda ação tem o quê? Uma reação. Então, todas essas ações de Dom João deixaram muitas pessoas satisfeitas? Sim, com certeza. Modificou a estrutura econômica do Brasil? Sim. Mas, ao mesmo tempo, surgiram rebeliões, movimentos, revoltas, pessoas que não concordavam com a forma que as classes sociais eram tratadas. Então, nesse período de exploração do café, tínhamos os movimentos abolicionistas. Que movimentos são esses? Aqueles que não concordavam com a escravidão e que lutavam pela liberdade dos negros. Diante disso, tivemos as 4 leis: Lei Eusébio de Queiroz, Lei Áurea, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e a Lei Áurea, que foi a última lei onde aboliu a escravidão no nosso território. Esses movimentos geraram causas da independência, ou seja, o Brasil se tornou independente, exatamente no dia 7 de setembro de 1822, onde o rei, nesse momento, era um príncipe regente, Dom Pedro, e que ele não cumpre a ordem do seu pai, Dom João, para retornar a Portugal. Então, vamos observar aqui. Vontade de grande parte da elite política, os grandes fazendeiros, em conquistar a autonomia, ou seja, de ter poder, de ter força. Desgaste do sistema de controle econômico com restrição e altos impostos determinados pela coroa. Tentativa da coroa de recolonizar o Brasil. Essa tentativa de recolonizar ocorreu exatamente quando as terras portuguesas haviam sido tomadas de volta pelos ingleses, porque eles entraram em conflito com os franceses, tomaram as terras de Portugal de volta. Os ingleses deram as terras para a família real, para os portugueses, onde o rei Dom João VI ele foi convocado a retornar ao seu país, no caso Portugal, para assumir novamente o seu trono. Diante disso, ele deixa o seu filho Dom Pedro, no caso Dom Pedro I, como príncipe regente no nosso território, ou seja, no Brasil. Quando Dom João VI está em Portugal, ele começa a perceber que essas revoluções estão ocorrendo com muita frequência no território brasileiro, e aí ele quer recolonizar o Brasil. O que é esse recolonizar? Ele quer transformar o Brasil de novo em colônia, fazer com que o Brasil se torne submisso a Portugal mais uma vez. Só que Dom Pedro I não aceita. O rei Dom João VI manda uma carta convocando seu filho, exigindo que ele retorne para Portugal. Dom Pedro I não volta e ele comunica a todos, que é o famoso Dia do Fico, onde ele fala: se é para o bem de todos e de toda a nação, diga ao povo que fico. E no dia 7 de setembro de 1822, ele declara a independência do Brasil, onde Dom Pedro I se torna o imperador.
o Brasil se torna uma monarquia, mas ao mesmo tempo continua com o sistema escravocrata, ou seja, continua com a escravidão. E aqui nós temos na tela o que eu mencionei para vocês sobre o Dia do Fico. Dom João VI, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, mais uma vez o que foi a recolonização, quando ele retornou para Portugal, ele queria que o Brasil voltasse, ou seja, ele retardasse a ser uma colônia de Portugal. Então, o processo de industrialização ele queria que deixasse de existir, a cobrança desses altos impostos, o investimento nas transações comerciais com os países europeus, com os Estados Unidos. Ele queria que tudo isso chegasse ao fim e que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Tudo que ele produzisse, tudo que ele arrecadasse, tudo que ele gerasse, fosse destinado a Portugal. E o seu filho não aceitou. Então, aqui nós temos Dom João VI exigiu que o filho voltasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro não acatou, ou seja, não aceitou. E em 8 de janeiro de 1822, ele nega o dia do fico. Foi o dia 9 de janeiro de 1822. É o dia que ele nega esse chamado e fica conhecido como fico. E aí, do dia 9 de janeiro até o dia 7 de setembro, começam a ocorrer mais rebeliões. Essas rebeliões eram movimentos a favor da independência. Dom Pedro I corta relações com seu pai, Dom João VI, e depois desse longo período, desses meses de janeiro a setembro, aí sim é declarado a independência do nosso país, a independência do Brasil, tornando Dom Pedro agora, em vez de príncipe regente, tornando-o agora imperador e passando a ser chamado de Dom Pedro I. E mais uma vez, o Brasil, nesse momento, se torna uma monarquia, porque tem um imperador, mas ao mesmo tempo ele segue um regime escravocrata, ou seja, os escravos eles continuam sendo, os negros na realidade, continuam sendo escravos, continuam sendo maltratados, continuam sendo comercializados e explorados. E os conflitos dentro desse movimento existem, passam a existir com mais frequência. Movimento abolicionista, a luta, a liberdade pelo fim da escravatura, pela liberdade dos negros, onde nós temos as 4 leis abolicionistas: Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e a Lei Áurea. Lembrando que não foi um período curto de luta por essa liberdade dos negros, dos escravos, foi um período muito longo, porque esses escravos chegaram ao nosso território, ou seja, ao Brasil, por volta de 1530 e só tiveram a sua liberdade no ano de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class, podem tirar a sua dúvida e fiquem atentos à sua agenda online e à atividade que pode estar proposta lá para você realizar. Fiquem atentos às nossas aulas, não deixem de assistir e, mais uma vez, se tiver dúvida, tire ela. Até o nosso próximo encontro. Tchau!